Agora, Daniel de Juta, a gente vai falar sobre uma história curiosa que está tomando as manchetes do Brasil nas últimas semanas, pelo menos há 3 semanas. Uma chuva de meteoritos atingiu a cidade de Santa Filomena, que fica no interior, no sertão de Pernambuco. E é claro que a queda desses corpos celestes atraiu os chamados caçadores de meteoritos. Claro, pela curiosidade e também pelo dinheiro, vale dinheiro esse meteorito. A gente vai saber por que está caindo lá meteorito em Santa Filomena. Que são esses meteoritos? Quais são as características? A gente vai tentar entender agora. Quem entra agora nessa conversa sobre a queda de meteoritos é o José Williams Vilas Boas, pesquisador da Divisão de Astrofísica do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui à CNN. E aí eu queria saber, acho que todo mundo se pergunta, por que no sertão pernambucano? O que é esse fenômeno em Santa Filomena? Bom dia, pessoal da CNN e a todos os ouvintes. Na realidade, o que está acontecendo no sertão de Pernambuco nesse momento, esses meteoritos que caíram lá, na realidade é um fenômeno que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Ele ocorre de forma aleatória. Não existe nenhuma razão especial, em princípio, para que essa chuva esteja caindo, ou que essas pedras, esses meteoritos estejam caindo naquela região especificamente. Porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Esse ano já foi notificado ocorrências de meteoritos dessa natureza em outros lugares do mundo, né? Ou seja, não é uma peculiaridade da região de Pernambuco. Zé Williams, como que a gente pode saber se de fato é uma pedra que foi jogada ali, que é um meteorito? Como que os moradores podem identificar? Essa é uma questão interessante. Os meteoritos, eles têm um grupo de características básicas para você saber se eles são realmente meteoritos, né? Uma das primeiras características, eu mostro essa imagem, é essa superfície escura, extremamente lisa, que mostra evidência de um superaquecimento quando essa pedra veio do espaço, esse corpo veio do espaço e entrou na atmosfera da Terra. Então ele aparece com a superfície lisa e escurecida, com estruturas muito suaves do ponto de vista de relevo, né? Agora, tem muitas coisas que acontecem de forma similar que não são necessariamente meteoritos. Para você saber exatamente se é um meteorito e saber quais são as suas propriedades, que características, qual a importância dele, é necessário fazer uma análise detalhada, uma análise química detalhada desse corpo, para saber se ele realmente é um meteorito e que características ele tem. Os meteoritos têm meteoritos metálicos, que tem uma estrutura metálica base, até meteoritos que são puramente rochosos. E alguns deles têm inserido neles, quando faz uma seção, um corte do meteorito, você vê pequenas incrustações de substâncias orgânicas. Esses são os mais importantes. Agora, para chegar a uma conclusão definitiva sobre esse meteorito de Pernambuco, qual é a importância dele do ponto de vista científico e que resultados novos ele deve trazer em relação ao sistema solar, ou de onde ele veio, é necessário fazer um estudo bem detalhado dele. Isso é possível ser feito, inclusive, no Brasil, com o apoio do pessoal do Museu Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo. José Williams, não é um fenômeno, o senhor disse que não é um fenômeno que é raro, acontece com frequência, mas lá em Santa Filomena atraiu o que chamamos de caçadores de meteoritos. A gente viu imagens aí, muitas pessoas negociando, inclusive, esses meteoritos. Dá para mensurar o valor financeiro deles? O senhor já falou do valor científico, mas tem um valor financeiro? Olha, essa é uma questão também muito curiosa, né? Porque os meteoritos, eles têm uma importância científica extremamente grande. É possível que, dependendo do tipo de meteorito que você encontra, se for um que eles chamam de condritos carbonáceos, é uma classificação especial dos meteoritos, se for dessa natureza, esses meteoritos têm uma importância científica extremamente alta, do ponto de vista de pesquisa, e os museus têm interesse em ter amostras desse material, como de outros também, mas esses são mais raros. Então, muitas instituições estão dispostas a pagar um preço alto por um meteorito desse. Eu não saberia dizer exatamente quanto custaria,
o meteorito desse. Mas tem instituições que pagam muito por isso. Inclusive, ali, essas pedras, esses meteoritos, os carbonáceos, os condritos carbonáceos em particular, eles são tão apreciados e são tão procurados que há casos até de furtos de meteoritos de museus entre diferentes países. Isso é uma coisa muito curiosa. Então, não dá para dizer exatamente quanto custa, mas, na realidade, eu acredito que a grande pressão por preço em relação a esses objetos é o quanto as instituições, os museus, instituições de pesquisa estão dispostas a pagar por uma amostra desse material. É muito difícil falar de valor, né? Muito difícil dizer o valor. A gente vai continuar nesse assunto, trazendo ainda mais especialistas. A gente viu uma mulher loira aparecendo ali, que é a Amanda Tosi, que está lá no Rio de Janeiro. A gente vai conversar com ela, porque ela foi uma das pessoas que estavam ali no sertão pernambucano, atrás dessas raridades, né? A Amanda Tosi já aparece aí para você, ela é pesquisadora também do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Amanda, você é uma caçadora, portanto, de meteorito. Como foi essa busca? Conta pra gente, bom dia. Bom dia a todos. Essa caça dos meteoritos eu posso dizer que foi muito especial. Eu já fiz outras caças, mas essa teve um sentimento porque a gente caçou junto com as pessoas, a população local se envolveu. E fora que encontramos também caçadores de outras regiões do Brasil e também do exterior. Foi um trabalho em conjunto, mútuo, foi um trabalho muito legal. Como vocês viram aí no vídeo, a Beth ensinando as crianças a identificar os meteoritos no campo, e elas realmente foram caçar. Algumas encontraram, então elas ficavam muito felizes, né, pelo que elas poderiam adquirir a partir disso achando os meteoritos em campo. Uma delas até conseguiu comprar uma bicicleta e eu participei desse momento, foi muito emocionante. Então essa caça, junto com as minhas amigas de profissão, né, que nós nos intitulamos as meteoríticas, somos 4 pesquisadoras da UFRJ, e nós também fazemos esse trabalho de campo, não só em laboratório, mas também vamos para campo. Então, quando cai um meteorito, tem uma chuva de meteoritos, a gente compra a passagem, vai, não pensa nem 2 vezes, para que a gente chegue logo no local e possa chegar primeiro, encontrar também os fragmentos. Enfim, é um trabalho muito, muito bacana. Amanda, a gente está ainda aqui com o professor José Williams na tela aqui, a gente estava falando sobre a questão financeira. Você já me respondeu, uma das minhas curiosidades é que vocês foram em 4, né? É uma pesquisa, é um grupo que faz essa pesquisa. E aí você pode tentar explicar para a gente por que esse valor financeiro, como a gente pode mensurar esse valor do meteorito? É pela qualidade, é pelo tamanho, é pela distância, é por onde ele está, é pela população, por onde caiu? Como vocês mensuram isso? Então, realmente o valor do meteorito, ele tem muitas variáveis. Uma é o tipo do meteorito. Se ele é um tipo comum, como também foi o de Santa Filomena, tá? Ele é um condrito ordinário. Ele é diferente de um meteorito que seria raro, considerado raro, como o meteorito lunar, marciano, enfim. Então, isso é uma primeira variável, tá? O segundo fator é quantos fragmentos foram encontrados. Então, se você tem um fragmento, todo mundo vai querer aquele fragmento. Agora, conforme vão sendo achados outros fragmentos, o valor vai caindo, né? Você tem muita oferta. Outro fator é o tamanho do meteorito. Ele não respeita uma linear crescente, tá? Do valor por grama. Então, os menores chegaram até a ser negociados a R$40 o grama. Mas depois foi encontrado um fragmento de aproximadamente 38 quilos e ele não respeita esse valor por grama. Ele não vai valer mais de R$1 milhão, tá? Ele vai ter um valor alto, porém não vai respeitar essa linear, tá? Essa regra. Então, isso tudo vai depender muito, tá? O valor do meteorito, ele é muito... ele sofre variações. Não tem um valor definido. Vamos continuar. A gente está falando bastante aqui de meteorito, né, José Williams? Explica pra gente, na verdade, porque a gente fala meteorito, muita gente confunde o que é meteoro, o que é meteorito. Então, explica assim pra gente entender, traduz o que é um meteorito, de onde ele vem, por que cai na Terra.
Sim, a pergunta foi para mim? Bom, vamos lá. Os meteoritos, vamos dizer, os meteoritos são... Vamos começar dizendo que são pedras, né? Poderia não ser necessariamente uma pedra, poderia ser uma estrutura metálica. Vamos dizer que são pedras que vêm do espaço e caem na superfície da Terra. Só que essas pedras vindo do espaço, primeiro tem que passar pela atmosfera da Terra. E essas pedras vêm do espaço, ou esses corpos, agora eu vou usar a palavra corpos para ser mais genérico, eles vêm do espaço, do meio interplanetário, e a cerca de 100 km de altitude, ele começa a interagir de forma muito forte com a atmosfera por causa da velocidade desses corpos, que costuma ser muito alta, mais de 20 mil, 25 mil, 30 mil quilômetros por hora e daí para frente. Quando eles entram em atrito com a atmosfera, eles sofrem um processo físico de desgaste por causa da velocidade alta no atrito com a atmosfera, que chama-se processo de ablação. E nesse processo, as camadas externas do meteorito, do corpo que está entrando, começam a se desgastar e queimar. E aí ele cria um tubo de gás ionizado que produz aquele brilho que as pessoas chamam de meteoro. Dependendo das dimensões desse corpo, dependendo do ângulo de entrada na atmosfera, ele pode gerar um meteoro, essa lista de fogo no céu, rasante, fazendo uma tangente à atmosfera e sair sem nunca cair na superfície da Terra, ou pode entrar e antes de atingir a superfície da Terra, ele pode quebrar a altitudes diferentes em vários fragmentos e criar uma espécie de chuva, né? Mas esses corpos são originários do meio interplanetário e muitos deles, acredita-se, sejam mensageiros da nebulosa que deu origem ao sistema solar, da nebulosa pré-solar. Mas eu gostaria de fazer uma observação também, que é o seguinte: muitos meteoros, entre aspas, que são vistos à noite pelo Brasil afora, não são necessariamente restos ou objetos que vêm do meio interplanetário, mas podem ser também lixo espacial deixado pelos foguetes que são lançados no espaço pelo homem e também por satélites que morrem, que no final de suas vidas eles acabam voltando para a Terra e caem na atmosfera sofrendo o mesmo processo. Nem todos os meteoros vistos à noite necessariamente são corpos do meio interplanetário que têm um potencial para gerar um meteorito. Então é mais ou menos isso, para dar uma ideia bem simples do que seria o meteoro e o que é o meteorito. Ou seja, o meteoro é o objeto queimando na atmosfera, e o meteorito é este objeto quando cai na superfície da Terra e você consegue palpar e manipular o objeto. A gente faz esse pedido para a estrela cadente, achando que é a estrela cadente, às vezes nem é, né, Luciano? Pois é, mas eu peço assim mesmo, tá? Amanda, José Williams, eu peço, caiu, eu peço, faço pedido. Por via das dúvidas, vai que é atendido, né? Amanda, você começou conversando aqui com a gente, dizendo que foi mais uma caça, teve um envolvimento emocional nessa caça de Santa Filomena. Foi mais ou menos essas palavras que você usou por conta das crianças que iam buscar com você. E aí você falou também da qualidade do meteorito e que faz muitas buscas. Aí eu queria que você narrasse para a gente, entre as suas buscas, a que mais foi curiosa no sentido de alcançar o que você desejava mesmo e a característica em relação a essa busca de Santa Filomena. Então, a busca em Santa Filomena foi especial também pelo fato do nosso grupo ter encontrado um fragmento, porque é muito difícil. Eu fiz uma busca em 2017 em Palmas de Monte Alto, no sertão da Bahia, e caiu apenas um fragmento. Foi encontrado apenas um fragmento. E numa região de sertão também, a princípio fácil de se encontrar, só que passamos 10 dias e não encontramos nada. Então, assim, foi um trabalho também de cooperação. Algumas pessoas da cidade, até a família que encontrou o meteorito também nos ajudou, tá? Mas não foi possível. Então, essa busca em Santa Filomena, ela teve a recompensa de podermos encontrar um fragmento. E a gente se arrisca, a gente se depara com cobra. Eu vi uma cobra cascavel, vi aranha, abelhas, o espinho, enfim. A gente se arrisca e muitas vezes essa recompensa não vem.
Então, para mim, Santa Filomena foi especial porque, além de todo esse envolvimento emocional, a gente também conseguiu fragmentos, né? A gente conseguiu encontrar. Então, isso foi muito, muito emocionante também. Tem alguma tática, uma técnica aí, Amanda, para buscar? É a olho nu mesmo? Tem algum equipamento que vocês usam? Quando se trata de meteorito metálico, a gente usa detectores de metais, tá? Só que o meteorito de Santa Filomena ele é rochoso, então a única ferramenta que a gente utilizava era imã. Então a gente ensinou a população como procurar, primeiro como reconhecer, né? Eles tinham que ver que tinha uma crosta de fusão preta por fora e uma cor de cimento por dentro. E também usar o imã. E eles aprenderam e até seguiram as nossas orientações. Então, muitos deles pegaram cabo de vassoura, colocaram o imã colado na ponta. E quando eu vi, eram motos, eram pessoas passando pela rodovia com aquele bastão com o imã colado. E foi bem interessante que eles aprenderam muito rápido e acharam muitos fragmentos, tá? Então, essa é a única ferramenta. E o olho, obviamente, né? Dentro da mata, reconhecer ali, conseguir achar o meteorito. É só no olho mesmo. Essa história dos meteoritos mexeu muito com o brasileiro e mesmo quem mora em centros urbanos, eu li ainda há pouco uma notícia de um carioca que disse que tinha um meteorito já na casa dele na Tijuca, na zona norte do Rio. E aí eu fico me perguntando, queria saber de vocês, qual é a chance dos grandes centros urbanos terem também, isso diz que pode, é aleatório, pode cair em qualquer lugar, mas a gente não tem muita notícia de queda de meteoritos em centros urbanos ou que caiu no telhado, como ele disse, e me parece que já foi comprovado que não eram. Não sei se a Amanda tem essa informação. Amanda? Então, os meteoritos, como já foi explicado, ele cai aleatoriamente na Terra, tá? Então, ele não escolhe o local para cair. É interessante que realmente centros urbanos não tenham tantos registros de queda, né? Apesar de tantas câmeras agora de segurança, né? E também agora essas quedas são mais identificadas, mais registradas através do grupo Bramon, a Exo, são redes brasileiras de monitoramento de meteoros, né? Eles fazem esse brilhante trabalho em cooperação, mas é interessante que não cai tanto em centros urbanos. O filho até da minha amiga, a professora Elizabeth, ele até falou que os meteoritos parecem até ETs, só aparecem em áreas rurais, em regiões bem distantes das cidades. É um fato interessante, não sei explicar isso. Que tipo de informação, Amanda, você consegue quando pega ali um meteorito e vai estudá-lo? Então, quando a gente consegue um fragmento do meteorito, a primeira coisa que a gente faz é classificar. Dar uma classificação para tentar identificar, né, colocar ele dentro de uma taxonomia, onde a ciência tenta identificar o corpo parental proveniente desse meteorito. Mas eles trazem informações também do início do nosso sistema solar, né? Eles são resquícios, eles são considerados fósseis do sistema solar. Eles estão intactos desde a formação há 4,56 bilhões de anos. Então, eles nos trazem muitas informações. E principalmente os carbonáceos, também como foi mencionado, porque eles têm material orgânico complexo e a astrobiologia, que é uma ciência que está despontando agora em relação à origem da vida na Terra. Então, especula-se se foram os meteoritos que trouxeram essa matéria-prima para a Terra e a partir daí surgiu a vida, ou se o meteorito trouxe vida, enfim, pela teoria da panspermia. Então, os meteoritos eles são valiosos cientificamente por nos dar muitas informações, né? Inclusive, tem até grãos pré-solares, né, que têm idades antes do nosso sistema solar. Então, são muitas informações que hoje nós conseguimos identificar e, com o avanço da tecnologia, no futuro, vamos ter mais informações a respeito, né, de todo o processo de formação.
Bom, a gente continua conversando com a Amanda Tosi e também com o José Williams, os dois pesquisadores. Amanda, a gente tem informações que lá em Santa Filomena, em determinado momento, não tinha sequer hospedagem para a quantidade de gente que veio de fora, inclusive de fora do país. E aí você me disse logo no início que a qualidade do meteorito era rochoso, que não era uma qualidade específica que vocês buscam como muito valiosa. Mesmo assim, atraiu pessoas que já deveriam saber disso. Por que essas pessoas continuam nessa busca, na esperança de encontrar uma outra qualidade? Isso é importante para pesquisadores de fora do país. Por que essas pessoas, mesmo assim, concentraram a saída para Santa Filomena, no sertão de Pernambuco? Realmente, nós compramos a passagem a partir do momento que soubemos. A gente, por sorte, conseguiu uma hospedagem na casa da Flaviana, uma moradora da cidade que nos acolheu, uma família maravilhosa que nos recebeu. E o que acontece em relação a essa casa? Teve muita gente de fora, porque existem colecionadores, tanto brasileiros quanto no mundo. Então, todos querem um pedaço do fragmento, do novo fragmento, né, do novo meteorito que caiu. Não só colecionadores, mas também museus, tá, de outros países. Então, quando vêm esses caçadores, tanto brasileiros quanto internacionais, eles vêm com o interesse de caçar ou de comprar e poder levar também esses meteoritos para fora do país, para que outras pessoas possam ter. Né? Da mesma forma que nós brasileiros também temos meteoritos de outros países e estudamos meteoritos de outros países. Né? É bom esse intercâmbio científico e de material, né? de grande importância, de grande relevância científica. Amanda, cada detalhe que você conta dessa caça que você fez ali em Santa Filomena, o José Williams dá cada sorriso ali, que imagino que seja um assunto que ele é fascinado, com certeza é uma dessas pessoas que está ali doida para ver esse meteorito, né, José Williams? Por que esse assunto te atrai tanto, hein? É claro, claro. Não tenha dúvida. Inclusive, eu gostaria de fazer só um comentário rápido sobre a questão de ser raro acontecer os meteoritos nas grandes cidades, nos grandes centros, né? Mas existem casos clássicos, né? Como aconteceu na Rússia há algum tempo, recentemente, a gente poderia dizer, né? Que um meteorito fez um meteoro e posteriormente o meteorito fez um voo rasante, né? Por cima de uma cidade com uma população razoavelmente grande, quebrou vidros de prédios, fez um estrago apreciável. Então, esse é um caso típico, né? O bom é que ele não caiu no meio da área com uma população grande, né? Isso foi interessante. E outro caso clássico também é um meteorito que foi rastreado pelos turistas em Nova York, né? Que ele praticamente cruza toda a cidade de Nova York e foi cair em cima de um carro em alguma região de Nova York, fez um dano terrível, né? Só que o carro é um carro bem antigo, e pelo que me consta, o dono, o proprietário do carro acabou se beneficiando dessa tragédia, né? Porque ele conseguiu, por conta dos meteoritos, recursos para comprar um carro novo e parece que até ajeitou a casa dele também. São fatos interessantes a respeito dos meteoritos, né? Muito obrigada, então, para o professor José Williams Vilas Boas, pesquisador da Divisão de Astrofísica do INPE, que nos ajudou aqui pela manhã, esta manhã, a entender um pouco mais desse meteorito, inclusive saber que não é estrela cadente, tá? Daniel Adju. Muito obrigada, José Williams, por participar aqui com a gente na CNN. Obrigado a vocês. Prazer. Eu me despedi do José Williams, porque ainda há pouco a Amanda Tosi falou que não tinha hospedagem para ela lá em Santa Filomena, muita gente. E aí ela acabou sendo acolhida por uma moradora, a Flaviana, que está aqui com a gente agora, viu? A Flaviana vai entrar aqui com a gente nessa conversa e explicar para a gente como é que foi essa primeira recepção, essa mudança na cidade nesse momento. Flaviana, seja muito bem-vinda. Bom dia. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Queria que você me dissesse já, logo de início, como é que foi esse primeiro momento. Assim que começou essa história da queda de um meteorito
como é que foi. A Flaviana Damasceno, que está falando com a gente, o filho dela também está agora, o Luiz Fernando Souza. O Luiz Fernando deve ter caçado o meteorito, então os dois podem contar para a gente como é que foi esse primeiro momento. Eu estava em casa logo do primeiro momento, foi a questão da explosão. O meu filho, o Luiz Fernando, ele é muito curioso nessa área. E na hora que ele recebeu a primeira foto, ele já enviou para o pessoal, pessoas que ele tem contato há mais de 2 anos, dessa área de meteoros. E aí surgiu já a Amanda, juntamente com a doutora Beth e a Amanda, viriam para Santa Filomena. E como aqui é uma cidade muito pequena e não tinha hospedagem para eles, então eu ofereci a nossa casa para que eles pudessem ficar. E aí foi aquela cidade criou assim uma euforia muito grande. E aí no dia seguinte já eles chegaram e a cidade mudou totalmente o seu curso, totalmente a sua, como é que eu vou dizer, o seu cotidiano. Luiz, você já tinha visto um meteorito antes? Sua mãe contou aí que você já é um curioso desse assunto. E aposto que você guardou um aí para mostrar pra gente ao vivo agora, hein? Guardei sim, tanto é esse que eu achei junto com a doutora Elizabeth. Nunca tinha visto pessoalmente, ainda pela internet, sou apaixonado pela área da astronomia. E para mim foi uma felicidade enorme achar um objeto desse. Ô, Luiz, a sua mãe falou que você já era curioso em relação a isso. Se você não tinha visto ainda, de onde vem essa curiosidade? Como é que tua relação com esse tipo de pesquisa? Desde pequeno, que eu sempre fui apaixonado em olhar o céu. Sempre tive a curiosidade de saber o que tinha lá fora. Aí tem uns 8 anos que eu venho nessa área, estudando. Aí tenho esse telescópio, eu faço observações. Fotografo muito o céu. Vocês receberam alguma oferta por esse meteorito aí? Não recebeu porque desde o momento que ele encontrou, aí ele andava com a equipe da doutora Beth e eles já sabiam da paixão dele, tanto é que ela falou, nem vou perguntar de preço, nem vou perguntar se você vai vender, porque eu já sei que não vende. Eu vou trazer aqui a Amabile Sandri para essa conversa. Ela está no Rio de Janeiro, também quer questionar e perguntar. Amabile. Na verdade, Luciana, Daniel, é uma curiosidade, porque em conversa aqui com a Amanda, ela me contava que a caça aos meteoritos costuma ser um evento predominantemente masculino. Geralmente são os homens que vão a campo, até porque é um serviço braçal, tem que caçar. Como a gente viu ali, o terreno era um terreno mais difícil, né? Tinha espinhos, tinha cobras, como a Amanda comentou. E em Santa Filomena, houve esse evento que acabou envolvendo as mulheres, né, Amanda? Conta mais pra gente. Sim, foi um evento que envolveu inclusive as mulheres. Eu acredito que nós, as 4 cientistas que fomos caçar os meteoritos, nós motivamos as mulheres da cidade a ir caçar também. E, enfim, estávamos caçando e ouvimos o grito de felicidade. Alguém encontrou, eu saí correndo, eu e a professora Beth Sucoloto, e encontramos esse grupo de mulheres que estavam felizes não só por encontrar o meteorito, pelo que elas conseguiriam financeiramente de retorno com a venda do meteorito, mas também para provar para os homens da cidade que elas conseguiram, porque elas sofreram preconceito. Eles falavam que elas não iriam conseguir, que elas não tinham capacidade de entrar no mato, de achar. E então essa vitória foi também uma vitória feminina. E ficamos muito amigas, nós demos muita força, falamos muito disso, né? Então isso aí fica mais uma vitória para a ala feminina e mostrar que as mulheres podem sim ir para campo e nós podemos fazer as mesmas coisas que os homens. E, inclusive, as pesquisas sobre meteoritos no Brasil, elas são guiadas por uma mulher, né, Amanda? A professora Elizabeth, que o Luiz Fernando citou, é a grande responsável pela divulgação científica e é responsável também pelo crescimento das pesquisas na área. Sim, a professora Elizabeth Sucoloto, ela é a maior autoridade em meteoritos no Brasil e uma grande referência mundial.
E ela faz um trabalho belíssimo de divulgação. Ela vem fazendo esse trabalho praticamente sozinha há anos. Ela conseguiu alguns financiamentos, mas poucos, mas mesmo assim ela não deixou de fazer essa divulgação no Brasil, de ensinar, de divulgar. Como eu falei, teve até um caçador em Fortaleza que, através da palestra dela, se interessou em caçar meteorito e a gente se conheceu agora em Santa Filomena. Então, ela faz todo esse trabalho de divulgação de ciência, né, na meteorítica. Ela é a grande responsável por tudo isso. Amanda Tosi, eu quero agradecer aqui, Amanda Tosi, pesquisadora da UFRJ, a presença aqui nessa manhã de domingo, explicando para a gente muita coisa. Já vou me despedir de você com uma perguntinha muito rápida, que é, guardar meteorito em casa dá algum problema para a saúde? Não, ok. Nenhum, gente. Não é radioativo, não faz mal nenhum. Tá? E quem quiser começar a coleção, por favor, é um item muito especial. Inclusive, eu tenho um aqui, eu ia falar exatamente isso. Metálico, lindo. Muito legal. Muito obrigada, então, Amanda Tosi. Também quero agradecer a Flaviana Damasceno, é claro, e o filho dela, Luiz Fernando Souza, por esse esclarecimento, essa participação aqui na CNN hoje. Muito bom dia para vocês.